Oi, somos do Erem Professor Canduarte. Meu nome é Sandriele. O meu é Augusto. Eu sou Dona Maria. E seu Zé. Nós escolhemos esse personagem para representar e homenagear os saberes antigos que vem passando de geração em geração até os dias de hoje. Será que ainda usa as plantas medicinais? Venha conosco e vamos navegar nesse mundo das plantas medicinais e saber se ainda se usa. Ainda se usa? E ainda se usa? Ainda se usa? E 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 ainda se usa? Estou aqui hoje com a professora de Biologia, Cíntia Rodrigues, e eu gostaria de saber a importância das plantas medicinais. Bom, Dona Maria, as plantas medicinais, na verdade, a primeira importância das plantas é gerar o oxigênio, né? Só que essas plantas, todas as plantas, além de fazer essa reação química, que é a fotossíntese, ela também produz compostos secundários. E esses compostos secundários são para a defesa dela. Aí o ser humano, né, há muito tempo atrás, inclusive antes do ser humano escrever, né, ele já percebeu que as plantas têm esses princípios ativos. Por quê? Porque esse composto que ela faz para ela mesma se defender, o ser humano utiliza como planta medicinal, ou também para fazer rituais, né? A religião utiliza bastante, então, as religiões indígenas. Então, assim, a importância é de cura ou de prevenção de doenças. Por exemplo, se você tiver com alguma alergia ou uma asma, algumas plantinhas, né, dependendo da parte dessa planta, você pode utilizar como chá, como suco. Tem algumas plantas que faz xarope, pomadas, né? E aqui na escola, eu estou aqui na escola desde 2014, a gente já tem o projeto da horta e a gente estimula o plantio dessas plantas. Esse ano, né, que eu não estava aqui, eu estava de licença, mas teve o plantio de algumas plantinhas, como por exemplo a aroeira. É muito boa para inflamações, né, infecções. Temos aqui já plantada antes a goiaba, que é uma ótima digestiva, porque ela ajuda quando você tiver algum problema de diarreia. Temos a pitanga, que é antitérmica, se você tiver uma febre. Então, assim, a importância das plantas é que elas são produtoras. Elas são produtoras primárias de oxigênio e também desses compostos secundários para ela. Aí o ser humano descobriu e faz essa utilização. Cultivação é quando eu voltasse para o Brasil, vim trabalhar no Nordeste, que ainda tinha como o pessoal não tinha condição de acesso a medicamento, já tinha história de usar planta, para tentar valorizar isso da planta, tentar resgatar isso do povo. O povo tem essa sabedoria. Embora achando que era medicina de pobre, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu fui aprender planta com quem? Com uma senhora do povo, que era ligada à igreja, que nunca via de um metro da frente dela, que nem olhava para mim, e quando ela começa a contar, quando ela começa a contar, pô, que plantinha é essa aqui? Ela começa a falar, ela começa a se empoderar, olhar no olho, e começa, na segunda reunião que eu vi com 5 pessoas, na terceira reunião, a semana seguinte, 50 pessoas. Todo mundo motivado, que um doutor valorizando saber e saber fazer. Isso é o primeiro motivo por ter usar planta. Você não pode imaginar uma pessoa pobre, velha, analfabeta, negra, última escala social. Como é que está o destino de uma pessoa dessa? Lá embaixo. Quando você resgata saber e saber fazer, você resgata a identidade dela como sujeito, do próprio corpo e também da sociedade. E esse valoramento produz o quê? Melhora o estado geral dela, porque vai evitar a adrenalina quando sobe, por causa do estresse, da baixa autoestima, leva a hipertensão arterial, baixa de imunidade, colesterol, tudo motivado pela adrenalina. Então, esse segundo motivo de usar a planta medicinal, de usar a planta antropológica, e também a questão da educação para a saúde, que a gente parte do saber dele para chegar ao saber do doutor, usando plantas. Uma terceira questão econômica de usar a planta medicinal. O povo, quando não tem acesso, naquela época não tinha acesso a medicamento, ele podia, usando planta, fazer economia de resgate, quer dizer, ele não gastava dinheiro, economia indireta. E depois começou a fazer as plantinhas e vender, começou a economia direta e indireta. A quarta coisa é evitar a questão da acabar as espécies. O Jandap está acabando com 50 espécies de ervas, que a maioria são medicinais.
Então, com isso, você está preservando a natureza. E o último, a dimensão terapêutica. Então, o mais importante no processo não é somente ver a dimensão terapêutica da planta. Só ela não vai resolver. Tem que trabalhar holisticamente a pessoa. Chama-se pega rapaz. Tem que pegar pinto e pegar rapaz, né? Esse aqui é o pega rapaz. Essa planta aqui, com dor de dente. Em geral, de noite vai as dores, né? E tá com o dente inchado, que não pode fazer nada. Tu pega um punhadinho dessa planta aqui, ó. Mais ou menos assim. Tu cozinha isso aqui e faz bochecho. 1 minuto passa a tua dor. Em 2 horas o teu dente desincha. Não tem remédio que faça desinchar um dente em 2 horas, de um dia para outro. E com essa planta desincha em 2 horas. O falso boldo, o boldo do Chile, o boldo de uma série de nomes, tem mais de 20 nomes no Brasil. Ela veio da África com os escravos. E essa planta aqui, chama-se Benona condensata, nome científico. Essa planta aqui ela tem propriedade, ela tem cinarina, que é o preservativo da alcachofa. É primo irmão da alcachofa. Ela aumenta a produção da bile e aumenta a contração da vesícula. Então ela vai ajudar a emocionar as gorduras e evitar os gases. Em vez de você usar o hospital, use um chazinho disso aqui após a refeição. Se você está com colite, faça um chá disso aqui, vai curar a tua colite. Essa planta é muito boa. Tem estudos comprovando a eficácia dela pela Fiocruz. Todos, inclusive tem até uma monografia da Fiocruz, que é reconhecida no mundo inteiro, comprovando a eficácia e a segurança dessa planta. Agora uma coisa, toda planta tem toxicidade. Tem toxicidade aguda ou crônica, essa aqui é crônica. Se você usar 1 mês, tudo bem. Agora, se você usar, que também é diurético, usar 1 ano, por exemplo, você perde a visão também. Então, cuidado, planta tem que saber como preparar, como usar, quando tomar e também o tempo de uso da planta. Essa toxicidade. Você utiliza plantas medicinais? Com certeza. Né? A tradição das plantas medicinais é uma cultura, né, ancestral que acompanha diversas civilizações no mundo inteiro. E não seria diferente aqui no Brasil, sobretudo no país onde existe a presença indígena e africana muito forte na formação desse nosso universo. Né? A utilização dessas plantas, elas se dão cotidianamente. Né? Por mais simples que seja, nós todos os dias estamos utilizando plantas medicinais. Ou mercantilizadas, com os sachêzinhos de chá, onde as pessoas fazem chá em suas casas, ou mesmo com usos de plantas mesmo mais complexas, com as cascas, as raízes, as folhas, os frutos, né, dentro de um processo de cura, né? Por exemplo. Eu sou adepta vamos dizer assim, dessa ação, né, de usar as plantas para a cura pessoal e também para um bom desenvolvimento da sua saúde, né? Para você ter uma qualidade de vida. Porque eu vejo que nós, seres humanos, nós não somos dissociados e separados da natureza, né? Nós somos natureza também. Então, enquanto natureza, não é, nós devemos fazer uso da própria natureza para perpetuar a nossa vida, para ter qualidade de vida. Então, eu uso sim, eu sou uma ativista dessa ação, dessa atitude, né? E aconselho as pessoas a usarem plantas e usarem também o alimento como remédio, né? O nosso alimento, como dizia. Eu procuro sempre aprender mais sobre o saber popular, né? Fitoterapia. E para mim é uma opção política, né? De estar diminuindo a quantidade de medicamentos industrializados e procurar valorizar mais o saber popular, né? A fitoterapia. Nós vemos um momento histórico da humanidade em que aquela fase teocêntrica passou, que já era em torno de Deus. A fase antropocêntrica foi que todas as revoluções sociais, hoje é a fase ecocêntrica. O ecocentrismo resgata o antropocentrismo e o teocentrismo, integra tudo numa coisa só. Somos privilegiados dentro desse momento histórico. Agora temos que começar a perceber que as coisas naturais, sustentáveis, que se mantêm, que produzem vida, está na contramão do que estão fazendo hoje. Se a gente não mudar o nosso hábito alimentar, te prepara para gastar muito dinheiro em planos de doença, que não é plano de saúde, e medicamentos. E você fica escravo dessa porcaria, dessa medicina de hoje, que virou um grande comércio, não é uma mercantilismo.